já está trabalhando na área, já está à frente dos projetos, né, já está como líder aí. Então, isso aqui é teu dia a dia, né? Isso Mas aqui é o. conhecimento nunca é demais, né, professor? É, não, claro. Mas aí já está no Sempre teu tem dia a uma dia dica. e fica até aí ó, o convite aí para contribuir nessa aula, né? É uma aula que eu Não, separei claro. aqui de estrutura básica, de fato. Tá bem aqui na imagem, vou nem colocar em modo de apresentação. Tá aparecendo aí certinho, né, Guilherme? Sim, sim, perfeito. Pronto. Separei essa aula aqui, são dois conteúdos aqui, né? Primeiro vai ser a parte, eu separei aqui mais para codificação de projeto, né? Para a gente evitar aquele amadorismo que acontece muito no nosso início da vida, né? Que não é o teu caso aí, mas tem gente que está começando, né? Na aula passada tinha um colega aí que estava estudando ainda, né? Que não tinha experiência no mercado, mas que quer entrar nessa área, né? Então já fica esse alerta para o cara que está começando, o cara que está pegando os primeiros projetos, para ele criar aquele padrão dele, dar a cara dele e nesse sentido aqui de codificação de projeto, não codificar o projeto como prancha um, prancha 2, prancha 3, que a gente fazia lá, principalmente quando estava lá na escola técnica, lá no projeto da faculdade, era arquivo um, 2, 3, né? Não tinha muita organização. Então eu trouxe aqui um padrão, né, algo parecido com o que eu costumo usar e que eu vejo que muitas empresas elas seguem mais ou menos isso aqui, com algumas variações. Depois até pedir tua contribuição aí para ver como é que tu faz aí na empresa que você trabalha. Mas aí deixa eu apresentar aqui, ó. A gente viu lá na lista de documentos do projeto, né, que você tem vários tipos de documento. Você vai ter plantas, diagramas unifilares, memórias de cálculo, especificações, né, e aí você vai precisar identificar cada documento, né, saber qual é a planta, saber qual é o corte, saber qual a memória de cálculo da malha de aterramento, saber qual é a planta de aterramento, qual o projeto de SPDA. Isso tem que estar muito bem definido e organizado, né? A organização no projeto é fundamental, né? Tanto para nós, né, projetistas, para a gente saber como está o projeto, a gente ter uma apresentação legal, quanto para o cliente que está recebendo esse projeto, né? O cara, quando recebe algo organizado, né? O cara, quando ele pega um projeto, somente quando você analisa projeto, né? Aí já vai até uma coisa aí que acho que eu devo ter até comentado nas outras aulas, mas do ponto de vista do analista, né? O cara, principalmente esse cara da concessionária aí que tu comentou, né? Que reprovou os projetos e tal, não que tenha sido por conta disso, mas aqui vai até uma dica. A apresentação de projeto, ela muda totalmente a visão que o analista tem em relação ao teu projeto e cliente por consequência, né? Quando tem um projeto que está certo, né? Todas as informações estão corretas, mas ele está bagunçado, pode ser que teu projeto reprove, porque o cara não entende, ou porque o cara não achou uma informação que era relevante, a informação está numa nota escondida ali embaixo, uma informação que era para estar em destaque ali, ela está numa notinha, ela está num desenho de referência, ela está num asterisco ali em cima, ela está sobreposta por alguma coisa, ela está ofuscada. A pena, às vezes, quando vai plotar, acontece de desfazer tudo, né? Prepara bonitinho, quando tu vai plotar ali o arquivo para apresentar, alguma coisa some, né? Uma configuração de pena, alguma coisa assim. Então, tudo isso acaba influenciando muito. E aí o cara, quando vai analisar, né? O analista lá da concessionária, e não só da concessionária, né, o analista no geral, o cliente no geral, quando ele pega aquele projeto, a apresentação, ele muda totalmente a concepção não, mas a visão dele em relação àquele projeto. Quando ele pega um projeto bem apresentável, ele, porra, isso aqui já está certo, né? Na cabeça dele está certo. Se tiver errado, tu está convencendo ele o contrário, né? Mas teu projeto está certo e bem apresentável, tá tirando 10 ali, não vai ter risco de reprovação. Então, o ideal é que o projeto esteja sempre bem apresentável. Em relação à estrutura básica, né, aqui falando mais da codificação, como é que a gente busca codificar o projeto de uma forma geral, os arquivos do projeto, né? Eu separei aqui, ó, coloquei algumas letrinhas aqui, e essas letras identificam alguma coisa, né? Então, a composição dessa estrutura básica que eu estou trazendo aqui, e que você pode seguir ou não,
Pode fazer diferente também, você provavelmente faz diferente na sua empresa e não tem problema nenhum. Mas essas letras aqui, elas têm uma composição interessante. A primeira parte é relativa ao empreendimento, né, ou ao contrato, ou à diretoria, ou seu departamento. Geralmente é alguma coisa que identifique ou a sua empresa, né, quando você quer colocar lá no arquivo alguma coisa que identifique a sua empresa, ou ao empreendimento que você está trabalhando, ou o contrato, né, tem empresas que preferem codificar ali pelo empreendimento. Então, quando você pega uma subestação que ela está ali dentro de um parque eólico, né, por exemplo, Complexo Eólico Riachão. Então, essas três primeiras letras seriam aí uma sigla para Complexo Eólico Riachão, né, CER. Às vezes, a empresa prefere buscar o número do contrato, né? Fazer referência àquele contrato que a empresa tem com a outra parte. Então, é o contrato 066 ou o contrato 347, é o número do contrato. Ou a diretoria da empresa que você trabalha, diretoria de engenharia, diretoria de projetos de subestações, enfim, alguma coisa desse tipo que identifique sua empresa ou até uma sigla que identifique, né, um trigrama que identifique a sua empresa. A segunda parte seria o nome da subestação, né? Sempre no arquivo é interessante você fazer alguma menção ao nome da subestação. Então, se a subestação, vou pegar algumas aqui que eu trabalhei, subestação Paripueira, né, que é lá em Alagoas. Paripueira, as três letras, que é o trigrama, né, que a gente chama, algumas três letras que representam aquilo ali. Então, Paripueira pode ser PRP, né? Subestação Itaipu, né? Pode ser ITP, algo que identifique essa subestação. O ZZ seria o tipo de documento, a gente vai destrinchar um pouco mais aqui na frente, a disciplina do projeto e o sequencial. Aqui é bem rápido, tá? Isso aí pode estar atrelado ou não a uma revisão, né? Eu particularmente não gosto de atrelar o arquivo à revisão no nome, né? Eu gosto da revisão controlar a parte, né? Porque quando eu vou fazer referência de um arquivo em outro, eu não amarro a revisão, né? Porque se você tem dois arquivos diferentes e você amarra o nome na revisão, se você revisar um arquivo e fazer referência no outro, esse outro ele vai acabar sofrendo uma revisão por conta disso, né? Porque você revisou esse outro. Então a referência nesse daqui vai mudar. Então eu não gosto de amarrar a revisão, mas há quem faça. Aí, como eu já mencionei, nas primeiras três letras identificam aí, pode ser o empreendimento, o contrato, a diretoria, e aqui eu trouxe alguns exemplos. O departamento de engenharia e arquitetura. São departamentos, coisas genéricas que eu trouxe aqui, só para a gente elucidar o que é que eu estou falando, tá? Então, departamento de engenharia e arquitetura, que é o DEA, departamento de subestações, linha de transmissão, pode chamar de DSL, ou o próprio número do contrato, né? O contrato 7 de 2024. Né? Tem empresas que fazem isso no sequencial, né? Ou até uma outra codificação, né? Aí você pega o 007 e coloca lá. O nome da subestação, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Ó. Recife 2, né? Quando você traz isso para três letras, né? Um trigrama, pode ser RCD. Várzea, VZA, Itaipu, ITP, né? Petrobras aqui, acho que eu nem trouxe. Mas aí a gente pode tratar aqui como, tá? No caso de sair do modo apresentação. Tá meio bugado aqui, cara. Agora apareceu. No caso de Petrobras aqui, ó, pode ser PTB, aqui Campina Grande, CPG, Banabuiú, BNB, Banabuiú 2. Eu lembro que foi uma subestação bem problemática essa aqui. Era da Chef, BND, subestação Pilar, PLR. Né? Basicamente são aí letras que representem o nome da subestação de alguma forma para quando você pegar aquele arquivo, você saber qual subestação que ali está se referindo. Tipo de documento. Aí pode ser um desenho, que é uma planta, um corte, um diagrama unifilar,
lista de materiais, a gente chama de LM, memória de cálculo, memorial descritivo, especificação técnica, folha de dados, lista de documentos. E aí, para cada tipo de arquivo desse, tem a sua abreviação e pode ter alguns outros também que aí você vai criando. Se for algum relatório de visita, você pode chamar ele de RE, RV, né? RE para relatório no geral, enfim, relatório fotográfico, enfim, se tiver qualquer outro tipo de documento, você vai criando aí codificações para tratar aquilo ali, para identificar aquilo ali. Em relação às disciplinas do projeto, né, pode ser arquitetura, civil, elétrico, automação, tem eletromecânico, tem combate a incêndio, tem telecomunicações, né, no geral, não necessariamente aqui restringindo as subestações, né. Você tem a parte de telecom, tem, enfim, tem uma infinidade de disciplinas também, que aí você pode ir trazendo aqui e abreviando para colocar lá na codificação. E aqui é só o sequencial, né? O 01, 02, 03, 04 e assim sucessivamente, que aí vai só identificar em termos de número, né? Sequencial mesmo. E aqui é um exemplo, né? Um exemplo disso aí. É o departamento de subestações e linhas de transmissão, a subestação Itaipu, detalhe da base do disjuntor, né? Ou seja, um desenho aqui. A disciplina é o civil e é o terceiro documento nessa lista. Então, como ficaria? Ficaria aqui nessa configuração, né? DSL, ITP, DE, civil 03. Então, aqui você consegue ver, o DSL faz referência ao departamento, né? Então, para quem trabalha lá, saberia exatamente que departamento é esse aqui, né? Na sua determinada empresa. ITP é a subestação, então ITP, para o cara que está trabalhando em Itaipu, Banabuiú e Várzea, quando ele pega ITP, ele sabe que é Itaipu, né? ITP não tem essas letras, lá em Várzea não tem essas letras em Banabuiú, então ITP é Itaipu, né? Faz referência. DE é um desenho, então ele já vai abrir aquilo ali, não está esperando uma memória de cálculo. Provavelmente aquilo ali vai ser um arquivo em DWG. Disciplina civil, então ele está falando do projeto civil, né? Então ele não vai encontrar lá nada do elétrico, nada de automação, nada de combate a incêndio, é civil. E aqui é o sequencial, né? Então, se está no 3, eu sei que existe o arquivo 2, que existe o arquivo 1, pode existir o 4, o 5, o 6, o 7, enfim. E assim sucessivamente. Então, eu trouxe aqui, mais para dar uma ideia mesmo da estrutura básica, para aplicar nos projetos. Veja que aqui eu não costumo colocar mais um tracinho com a revisão, né? Porque por conta do que eu falei, né? Quando você amarra na codificação a revisão, na minha opinião, claro, você acaba limitando aquilo. Se você faz referência em outro arquivo, aí você acaba amarrando informação ali desnecessária, né? E aí revisa um, acaba revisando o outro, porque a referência não é mais a revisão 3, é a revisão 4, ou é a revisão 5. Enfim, quando você pega um arquivo, né, para trabalhar com ele, você supõe que aquilo ali, né, o cara, o empreiteiro, enfim, você projetista ali, está supondo que o seu desenho de referência que você está usando para elaborar o seu projeto, o próprio empreiteiro, quando pega, parte do princípio que você está pegando a última versão, né? Não tem por que você pegar a revisão 0 se o projeto está na revisão 4. Você vai sempre atrás da última revisão. Então, para a estrutura, acho que é isso aqui, né? A gente não evitar, né? Prancha 1, prancha 2, o DE01, o DE02, faz uma codificação, algo que identifique a sua empresa, algo que identifique o que você trabalha, que identifique a subestação que você trabalha, né? Isso aqui, se você entrar na área, né? Para você que já está aí, vai entender do que eu estou falando. Para quem ainda não está, quando entrar, possivelmente vai se deparar com algo assim, né, alguma estrutura dessa forma, e aí é importante que você tenha esse conhecimento para entender ali o que é que está acontecendo, né? Algumas empresas costumam adotar uma nomenclatura, né, uma terminologia própria, e aí você, projetista, né, meio que obrigado a seguir o padrão daquela empresa. Às vezes ela já tem um padrão bem estruturado, né, um padrão que ela, quando contrata o projetista, né, quando contrata o prestador de serviço, ele já impõe aquilo ali. E aí você é obrigado a seguir o padrão, né, que pode ser bem diferente disso aqui, né, que tem uns bem grandes, inclusive, aí no mercado.
Mas aí está no contrato, paciência, né? A gente segue da mesma forma. Uma coisa que acontece também, né, quando há esses casos aí, é a empresa projetista cria a sua estrutura, né, como essa aí, por exemplo, que eu estou apresentando, e a empresa cliente, né, ela está ali e ela tem a estrutura dela. Então, se tem o número do cliente e o número do projetista. E aí lá no projeto, né, no carimbo, vai os dois números. E aí coloca número do projeto, embaixo número do cliente, né, que é quando nenhuma das duas partes abre mão disso. E aí você acaba tendo que associar o seu número do projeto com o número do cliente. Tem essa situação também. Aí. Mas enfim, aqui é só uma estrutura, é um exemplo que você pode seguir aí nos seus projetos. E aí, Guilherme, aproveito para te perguntar aí como é que você faz nos seus projetos aí de subestações na empresa que você trabalha. É dessa mesma maneira aí que tu falou, que tu informou nos slides aí, a gente trabalha do mesmo jeito. Só que os documentos, quando a gente salva tudo mais, quando a gente sobe para a página que gerencia os documentos, né, o software que gerencia da parte da documentação, a gente coloca ali traço e a revisão, né? Aham, Só que dentro do documento, quando a gente referencia ele, a gente não bota a revisão. perfeito, Só essa é a perfeito. única diferença. É porque às vezes acaba que é até uma limitação do próprio software, né? Não, e também foi como tu falou, o exemplo que tu havia comentado, de tu referencia com o número da revisão, mas depois tu tem que fazer uma correção em outro documento, e aí tu vai ter que revisar dois documentos, no caso, né? E aí tu acaba É, tendo retrabalho, tu gasta mais horas para ajustar o documento, no caso dois ou mais, né? realmente, realmente. E aí até uma coisa também, né? Até não necessariamente só falando da revisão, mas no projeto de uma forma geral, evitar informação em duplicidade, informação desnecessária, na verdade, entre os documentos, né? Você faz sei lá, uma memória de cálculo, coloca aquela informação, quando você for para a planta, é claro que aquilo vai se replicar, mas você não precisa colocar exatamente todas as informações que estão ali num documento, colocar no outro. É porque aí você cria também essa situação de revisar um, ter que revisar outro. É o ideal que os documentos eles se interliguem sem serem dependentes entre si, digamos assim. Eles se completem, mas eles não sejam duplicatas, né? Uma da outra aí, para não acontecer esse problema, né? E aí, desse jeito aí, você falou, acho que é perfeito, né? Amarra ali fora no arquivo, né? Até porque você vai abrir o arquivo, né? Tem que estar lá a revisão, lá na parte, para você saber qual é a revisão certa, mas dentro do arquivo, acho interessante aí essa dica, né? Como a gente já comentou, de não colocar a revisão para não ter que amarrar isso aí e cair nesse problema da revisão.